Começou o Papo Podcast, primeiro episódio. Eu sou Artigas. Eu sou a Aruni. Eu sou o Gian. E eu sou Yasmin. A gente vai falar um pouquinho de nós, o que nós somos e tal. Na real, o que nós somos, né? Enfim, já começou o bagulho. Mas eu sou Artigas, eu sou homem, eu sou vegano, eu sou desempregado e eu sou depressivo. Vai, Aruni. Eu sou a Aruni. Eu diria que eu me identifico com não binário, mas eu sou um homem, biologicamente falando. Eu sou vegetariano e no momento atual eu sou estudante de análise de sistemas. Eu sou o Gian, tenho 20 anos, sou nascido de fevereiro de 2002. Estudo análise e desenvolvimento de sistemas na PUC também. Sou homem, hétero. Eu me considero uma pessoa criativa, talvez um pouco perdida e que gosta de fazer coisas novas. Eu agora? Ah, e eu sou noivo dessa pessoinha que vai falar agora. Vai, sou mulher, sou guerreira. Vai. Exatamente, eu sou Yasmin, eu sou mulher, sou guerreira. E eu também tenho ansiedade. É isso. Perfeito, olha só, tudo é um sobre- quarteto fantástico. Esqueci alguma coisa? Ela é uma louca feiticeira. Ela é demais. Foi feminista, tá ok? Então, ó, a gente pegou um tema foda aqui pro primeiro episódio, né? Que é o ser humano pode mudar ou não. E aí, o que você acha, Arune? Eu acho que as pessoas elas naturalmente vão mudando com o tempo, mas eu fico pensando que uma coisa complicada entender sobre as pessoas é que se tem algumas características da personalidade que a pessoa nunca muda, que ela já é assim desde que nasceu, desde que se desenvolveu como um ser pensante, ou se ela é capaz de mudar tudo que ela é com base em possibilidades externas, né, ou internas, né, motivações internas. Ou se tem algumas características centrais que a pessoa nunca muda, né, que é como se fosse um núcleo duro, né, de personalidade. E o Jezito? Eu acho. É. O que você Eu acho acha? porra nenhuma. Então. Tá em choque? Cara, Estou em choque. Eu acho que as pessoas elas mudam de acordo com o que o que é valioso pra elas. Tipo, acho que cada pessoa, cada Você não semana tinha tem uma. falado isso antes. Mas tudo bem, vai Não, lá. Seu não, é filho uma da forma mãe. diferente que eu já tinha falado antes. Tá, você Mas repensou, né? Você tinha falado merda, né? não, mas Vai lá. eu acho que Vai lá. eu acho que realmente as pessoas não mudam. Eu acho que elas Falou têm merda. uma essência que é uma essência que ela é própria delas e ela é que assim, acho que a essência da pessoa ela é construída tipo conforme ela nasce e cresce. Então é bem É, empírico, né? Mas acho que a partir do momento que a personalidade de uma pessoa se estabelece, ela não muda mais. Ela pode, assim, se desdobrar para algum interesse pessoal da pessoa, mas ela só vai fazer uma máscara, entendeu? Mas acho que mudar é muito, muito, muito difícil. Não vou falar que não existam casos que pessoas mudam, porque eu acho que cada caso é um caso. Mas acho que no geral, uma pessoa mudar é muito difícil. Acho que é uma coisa não muito possível de uma pessoa mudar. Acho que pessoas em geral não mudam, mas eu acho que atitudes possam mudar de acordo com o interesse da pessoa, ou de acordo com o ambiente que a pessoa está. Mas só atitude. Eu acho que a falou bonito. essência da pessoa, acho que não muda não. E o que você acha, Mar? Fala aí, Artiga. Não, você que é o amor dele, né? Não eu. Não, comprou até a camisetinha combinando pra usar com você. É, eu sei. Não vai falar nada, né? Mas eu falei que se a gente fosse gay, ele tava fudido, né? Cara, eu acho que são capazes de mudar, sim. Que, tipo, as pessoas têm que estar dispostas a mudar de verdade, não por um interesse pessoal ali. Então, eu acho que, tipo assim, as pessoas são capazes de mudar, mas eu acho que precisa de muito pra elas mudarem de verdade, assim, sem ser uma coisa muito superficial.
É isso. Então, Vai sorrir. basicamente, você acha que tipo, as pessoas mudam quando a água bate na bunda. Hã? As pessoas mudam quando a água bate na bunda. Sim. Entendi. Não, não exatamente. Eu acho que assim, depende. Tipo, tem gente que realmente assim consegue reconhecer seu erro e mudar assim de uma forma genuína. Mas isso é muito difícil acontecer, entendeu? Então, normalmente as pessoas elas tendem a, como o Geluca falou, não mudar, mas tipo, fingir alguma coisa ali porque é do interesse delas. Normalmente é isso que acontece. Mas eu acredito, diferente dele, que as pessoas possam mudar, mas desde que elas queiram. Mas vocês não acham que essa parada da pessoa ser ou deixar de ser uma coisa não é uma coisa que tá um pouco relacionada com a filosofia do esclarecimento? Que, tipo, as pessoas Isso. elas podem buscar a própria verdade e elas podem procurar mudar o jeito dela pensar ou pensar autonomamente, agir autonomamente, sem ter uma figura base para ela. Mas as pessoas são tão centradas numa base filosófica determinada por alguém ou por si mesma, assim, às vezes, que ela acaba tendo preguiça de mudar, de tentar sair daquela situação, Você de diz, tentar mudar o seu tipo, jeito. em vez de ela se encaixar na realidade, ela tentar fazer a realidade se encaixar nela, do ponto de vista dela. Exatamente, Entendi. exatamente. Que eu acho que é impossível a gente sair desse negócio de filosofia de esclarecimento. Tipo, é basicamente essa nossa condição humana, a gente, tipo, sempre tentar se justificar, assim, mesmo que sem querer. Mas e você, Artigas, você acredita que as pessoas podem mudar? Então, aí eu vou, antes de falar a resposta, dar uma palestra aqui. Brincadeira, não vai ser uma palestra, vai ser uma coisa rápida. É, Palestrinha. eu acho que esse tema é bom pra gente, como episódio piloto, assim, a gente mostra bastante quem a gente é com base no que a gente pensa, né? Uhum, Então, eu vou pegar aqui 3 pontos de vista sobre isso que são basicamente os centrais, né? Que é aquela frase lá do, uhum, do cara que mora na Rússia, né? O Rousseau, que ele fala que o ser humano é bom em essência e a sociedade que deixa ele mal. Aí lá o cara que rouba, o Hobbes, que fala que o ser humano é mal já, né? Depois ele, depois ele vê o que ele faz. E o cara louco lá, o Locke, o John Locke, que fala que a gente é uma folha em branco, né? uhum. Aí o meu ponto de vista é quem sou eu para saber a resposta dessa pergunta, né? Então eu fico mais naquela do Sócrates, que é, sei lá. Mas eu Aí acho. todo episódio você vai ficar tipo, só sei que nada sei. Não. Eu sou mais inclinado a pensar que o ser humano é uma folha em branco. Mas eu não nego que, Tem que, tipo. tem que achar alguma coisa, opina? Ah, Sim, eu vou opinar. Eu acho que o ser humano é mais uma folha em branco. Mas como vocês disseram, tipo. O meio que você nasceu e a tua infância, as suas influências ali. Quando você está começando a formar sua consciência, você meio que pega um pilar para você, né? Você meio que assume uma identidade ali. Então, por exemplo, se seus pais te trataram bem, você meio que conseguiu vários valores assim que você. Não, eu vou ser uma pessoa boa e tal. Agora, se você cresceu com influências ruins ou sem nenhuma influência, e você viu que dá pra você tirar vantagem das pessoas agindo de má fé, aí você acaba sendo mal. Mas eu acho que em qualquer momento da vida, por decisão ou alguma outra influência, você pode mudar. Pra mal ou pra bem. uhum. Enfim. Também pode ser que as pessoas também, talvez elas tenham várias facetas, né? Elas não tenham, tipo, ela é uma, ela é uma faceta quando ela tem uma certa idade. Quando ela, sei lá, tem. Quando a pessoa tem 20 anos, ela é uma pessoa. Daí quando ela tem 35 anos, ela é outra pessoa. Então, assim, eu acho que essa parada de tipo, você usar o não sei como resposta é uma parada muito inteligente, porque eu É uma acho que questão cada de situação. humildade, né? Depende de cada situação. É de humildade, mas depende muito de cada situação, né? Tipo, não dá pra. Não, dá pra se especular por uma maioria, mas não por todos. Tipo assim, a gente sabe que a maioria das pessoas pensa de uma forma, de certa forma, previsível. A gente assume isso de um ponto de vista um pouco mais panorâmico, né?
e a gente diz, conforme os dados que a gente tem, o que as pessoas elas devem ou elas são, na verdade. Mas na verdade a gente tem que pensar pelo todo. Se for parar pra pensar pelo todo, acho que existem diversas nuances e diversos motivos pelo qual uma pessoa poderia mudar ou não. Sim. Pode ser que uma pessoa, tipo, ela seja algo que você não saiba o que ela é. Talvez a pessoa ela seja uma pessoa que ela não é, mas ela, na verdade, ela não tá mostrando a verdadeira essência dela nunca. Existem pessoas assim que elas mentem da sua personalidade até o último momento. Então, às vezes, ela é uma pessoa completamente odiosa e. Mas ela é boazinha o tempo todo. E às vezes, tipo, o cara é um pau no cu a vida inteira e tipo, daí a hora que ele morre, você descobre que o cara era gente boa, sabe? Sei lá, ele ajudava a caridade, com, sei lá, Ai. 100 bilhões de dólares. É que às vezes as pessoas podem ser coisas que elas nem sabem que elas são também. Exatamente. Tipo, ter o potencial pra ser uma coisa, mas não ter chegado ao nível de, como eu posso dizer, desbloquear aquele traço da personalidade dela, sabe? Uhum. Mais ou menos assim, ela não ativou aquilo, entendeu? Sim, é bem Mas isso. aquilo já tá lá dentro dela, sabe? É. E às vezes a pessoa se convence tanto da própria ideia dela de que ela é boazinha, que às vezes ela, tipo, tá sendo malvada sem nem saber, achando que ela, tipo, é super boazinha. A gente tem muitos casos Também. assim, né? Nem precisa mencionar o grande nome que era assim, né? Mas eu acho que depende muito, sabe? Eu acho que às vezes as pessoas mudam com muito sucesso sem saber que mudaram. Algumas pessoas, às vezes, também elas se esforçam a vida inteira pra mudar e não muda nada. Tipo, ela percebe que fracassou em mudar. Mas eu também acho que certas pessoas, elas tendem. As pessoas tendem mais a mudar pro mal do que pro bem. Por uma questão de decepção. Tipo, geralmente Verdade. uma pessoa má, uma pessoa que não é justa, que não é correta. Dependendo do próprio lugar também, tipo, vamos supor, aqui no Brasil, por exemplo, eu considero que você ser uma pessoa mais subversiva, você se dá bem, você sobe em cima dos outros, sabe? Você consegue mais vantagens em cima dos outros. E a pessoa acaba se sentindo bem, se sentindo confortável nesse meio. Achando que, tipo, isso tá sendo um benefício próprio pra ela. Porque pra ela sempre vai ser a melhor pessoa do mundo. Mas outra coisa que a Eu, gente eu, tem que a gente tem que pensar assim é se a gente está definindo esses comportamentos tipo com base de situação assim ou de cultura ou se tipo tem alguma uma moral assim correta, digamos assim. Porque tipo às moral vezes a universal, né? pessoa porque tipo às vezes a pessoa, sei lá, em uma ocasião ela pode soar boa e em outra ocasião ela pode soar ruim. E mas às vezes será que ela deveria ter o mesmo comportamento em todas as situações ou, ou não? O que vocês acham disso? Aí entra as facetas, né? Tipo, eu acho que a gente demonstra certas facetas específicas pra cada pessoa da nossa vida. Tipo assim, eu não ajo, por exemplo, com a Yasmin ou com você. Por exemplo, eu já ajo da Yasmin de uma forma diferente que eu ajo com você, por exemplo, que é meu amigo. Mas, por É, exemplo, eu não tipo, ajo igual você, eu ajo com vocês com meu pai, por exemplo. Então muda. Depende. eu ia fazer uma piada agora, mas deixa quieto. Você for pra pensar que, tipo, a nossa ideia de, tipo, pá, no nome papão, é, tipo, muito genial. Tipo, a parada da pá, que a gente meio que cava conversas, a gente cava temas, tá ligado? É, A gente se aprofunda. Você se aprofunda por E a quê? gente cava nós mesmos também em busca de respostas. Exatamente, é muito Tá, interessante. filósofo. Viu? O pão, no caso, né? Vamos supor que o episódio tenha que é 2 horas, massa, que a né? gente toma um café, né? É massa, é bem É massa. massa. Então, sabe por que eu tenho dificuldade em opinar assim nas coisas? É que eu tenho Hum. uma visão da vida muito descolada de bem e mal, assim. Aí vocês, por exemplo, estão sempre falando de tal comportamento é bom ou mal, né? Você Não, acha mas então que nem tudo é necessariamente bom ou mal? Eu acho que bom ou mal Eu acho que. é a gente que define, né? Fala aí, Yasmin. Eu acho que esse negócio de bom ou mal, eu acho muito complicado você colocar as pessoas numa caixinha entre bom ou mal. Eu acho que assim, eu acho que no sentido geral, só que também tem coisas que não cabem nessa definição, mas eu acho que no sentido geral da humanidade e da sociedade, bom e mal é tipo
o que é produtivo e deixa a maioria das pessoas satisfeitas contra o que não é produtivo e deixa pessoas insatisfeitas. Só que Não, nesse sim. sentido, algumas coisas que muitas pessoas consideram erradas seriam certas nessa definição. Sim. É tipo quando você, por exemplo, quando tem, sei lá, um vilão e aí é feito um, sei lá, um filme pro vilão pra explicar a história do porquê ele é um vilão. As pessoas mudam a concepção sobre ele. Ah, ele não é tão mal assim. É, Ah, só um pano pro vilão. que Então negócio de eu pensaria justificar, né? assim, essa coisa de bem ou mal. Você coloca a pessoa numa caixinha mal, porque ela faz muita coisa ruim. Só que daí quando é explicado porque são feitas essas coisas ruins, aí as pessoas começam a mudar um pouco a visão. Ah, não é tão mal assim. Já um pouco. É que a gente tem que pensar também nas pessoas que a gente define como maus, né? Porque assim, tem pessoas que fazem coisas ruins, mas existem pessoas filhas da puta. Tipo, existem duas coisas, pessoas que fazem mal pra você diretamente acabam se tornando piores pra você, porque elas mexem com o teu ego, mas eu não tô falando do ego tipo, ah, não, nossa, você feriu o meu ego, mas tipo do seu eu mesmo, que ela mexe com você. Então ela mexe com o centro do teu universo, tipo o teu centro assim, tipo com a Não tua. acho, porque às Então ela vezes. acaba Pode falar. o quê? Não, não, mas assim, eu acho que as pessoas. Depende do mal também. Porque assim, tem mal assim que você acaba aceitando. E tem mal assim que você não aceita de jeito nenhum. É, mas Eu acho. tem coisas, por exemplo, que eu poderia fazer que seriam um mal, mas pra você, mas não seriam um mal, mas pra mim ou para pro geral, assim, entendeu? É uma coisa muito particular sua, talvez. Exato. Mas essas Daí, coisas particulares de mal, elas são piores do que um mal geral, assim, digamos assim. não É acho. verdade o que a gente fala. Por Porque exemplo, Dá um saber os exemplo. particulares. Dá um exemplo. porque assim, existem pessoas que. Existem pessoas não, existem empresas, por exemplo, que fazem um puta mal pro meio ambiente, tá ligado? Elas fazem um mal geral, assim, pra todo mundo. Sim. Mas existem. São poucas pessoas assim que saem da zona de conforto pra falar sobre esse mal. Mas, por Mali. exemplo, quando é algo pessoal. Mali? Essa palavra existe? Não, mas eu acho Mali? que Mali. assim, eu acho que esse exemplo que você deu foi tipo meio que o oposto, né? Do que você disse, foi tipo o mal pro meio ambiente é um mal que afeta todo mundo, né? Aí você falou que um mal particular seria um mal pior do que um mal geral, né? Mas, por exemplo, se. Pra alguém. Mas Eu acho que como, foi por um exemplo? exemplo Por exemplo, assim, fora da. eu falei uma coisa pra você que te deixou muito chateado. Isso é um mal pior do que eu ofender várias pessoas, entendeu? Ofender um grupo inteiro. Ele se Entendeu? perdeu no Não, mas personagem. assim, eu acho que vocês não entenderam o. É que assim, não é uma questão de tipo, ah, não, são dois exemplos completamente diferentes e são maus assim que afetam as pessoas de formas diferentes. Mas, por exemplo, as pessoas tendem a argumentar mais sobre o mal que acontece com elas mesmas do que o mal geral. Mas é porque o mal Isso é geral, eu acho verdade. que. Não Mas eu sei acho dizer que o sobre mal isso. geral é muito complicado você falar, porque, tipo assim, não adianta nada, por exemplo, que nem eu, assim, claro, a gente faz a nossa parte quando a gente vê alguma coisa, mas, tipo assim, não adianta nada, sei lá, eu separar o meu lixo reciclável e o mundo inteiro. Não vai mudar em nada. É, ações Exato. pequenas Mas é não. exatamente esse pensamento que acaba, tipo assim, todas as pessoas pensando assim acabam fazendo com que aquele mal não acabe. Não, Tem não isso é. também. Só que a gente tem que pensar pela linha de raciocínio também que, tipo assim, não dependem só das pessoas. A gente tem que pensar de várias formas do governo que a gente tem, Eu acho que várias assim. coisas, não é Eu acho só que assim como, por uma exemplo, coisa. você usar o errado dos outros para justificar o seu pequeno errado, não é certo, assim como você usar o pequeno errado para justificar o grande também não serve, entendeu? Tipo, Sim. se todo mundo tomasse banho curto, nossa, economizaria muita água, mas se tipo as indústrias usassem muito menos água, isso economizaria muito mais água, entendeu? E Uhum. seria Assim, um. mas aí a gente tem que ver, porque às vezes as pessoas elas não veem o problema real. Lógico que é uma conscientização, mas que nem o exemplo da água. Tem todo o negócio de conscientização para você tomar banho curto, para você, sei lá, desligar a torneira quando você vai escovar os dentes e tudo mais.
Mas ninguém fala nada assim sobre o agronegócio, por exemplo. Sabia que você ia falar sobre isso, cara. Sim, eu É tentei não entrar verdade. nisso, mas Não, é, exatamente. Mas, Então, tipo, tipo assim, você faz uma conscientização, mas você não acerta no real problema. Então é meio complicado. não, Sim, eu sei, mas é que a gente tá olhando aí de um ponto de vista prático, né? Sim, mas é que daí quando você combater alguma coisa, você tem que combater ela direito. Não, eu Mas sei, mas é como? tipo, mas não é porque, por exemplo, você luta contra o agronegócio que você tá liberado pra tomar banho de 1 hora, entendeu? É tipo isso. Não, sim, mas é que, tipo assim, tipo, tá, mas a gente tem que ver o real problema, né? Não, Lógico que sim, com também não dá pra certeza. A gente você fazer tem que lutar contra os problemas mais maiores, né? Com certeza. essa coisa de, tipo, conscientizar e tudo mais. Tá certo, cada um tem que só fazer sua parte, é importante, etc. Mas também não é só isso. O problema é muito maior, o buraco é muito mais embaixo. É Sim, porque sim. tudo é causa, né? Porque assim, o mundo é uma entropia, né? Então, tipo, tudo tende de uma ordem a um caos. É, E o não é universo é reversível. entropia. Então a única coisa de você combater, tipo, um caos é com mais caos. Não tem como você combater um caos contra uma ordem. Entendeu? Tipo, então são coisas assim, às vezes radicais. Então, as formas mais exatas de você combater algo assim, tipo, um nível grande, de um nível caótico, é você combater de um jeito caótico. Então, tipo, Como é assim? Eu dos não. piores jeitos possíveis. Tipo, sei lá, não, o agronegócio é um bando de filha da puta, então vamos matar todos os fazendeiros do Brasil. Tipo, essa seria a solução. É impossível? É. Não, Não tá é, louco? então, Como assim? não. É impossível, Não é, mas é. velho. Não... Claro que não, não é essa a solução. Talvez ajudasse, mas não seria a solução. Porque daí Não, não seria surgiriam a solução. outros e pronto. É, Sabe o que eu existe. tava pensando? O quê? Por que a gente tá sempre buscando soluções para as coisas? Porque senão a humanidade acaba. E a gente tem uma ideia de preservar a própria espécie. É mais ou Nossa, menos isso, não. nossa, que corta barato, né? O cara responde uma frase. Qual que é, na opinião de vocês, qual que é o mal, Mali. male, male. Mali. Vai. Qual que você acha que é o mal mais, mal não, mas qual que vocês acham que é o pior problema da humanidade? Pior problema A da humanidade em humanidade? si. O pior mal da humanidade? A própria humanidade. Deixa eu ver aqui. Isso não tem solução. É apenas é tipo um Thanos, só a Thanos aí, né? Eu gosto É, daquela assim, ideia de que o problema, tipo, que o único mal da humanidade é a ignorância. Eu acho que se as pessoas buscassem entender as coisas, entender os outros pontos de vista, entender que elas podem estar erradas, eu acho que o mundo seria muito melhor. a ignorância é muito complicada mesmo. É, eu acho que é isso aí. Galera, Eu acho vocês. Será que o que ser humano ele tem um limite de conhecimento que ele pode ter? Acho que sim, né? limite de conhecimento, sim. Existe uma capacidade cerebral que o ser humano pode utilizar, né? Não é que não é muito bem explicado. Mas assim, eles falam que tipo, se o ser humano chegasse a uns 200 anos, assim, ele seria, tipo, completamente maluco, assim. Ele não seria muito sano, não. É, mas por E por exemplo uma assim. questão. Pode continuar. Não, pode continuar. Por exemplo assim, Pode falar. já foram escritos mais livros do que alguém conseguirá ler na vida inteira, sabe? Então, muito Uhum. conhecimento que a gente tem e a gente tem salvo é perdido. E daí, por exemplo, esses dias eu vi o documentário que tem na Netflix do Elon Musk, que é o De Volta ao Espaço. Aliás, recomendo que vocês vejam. E daí ele fala assim que ele fala: "Ah, o ser humano já foi pra Lua uma vez, mas a gente teve que repreender a ir pra Lua porque a gente esqueceu". E daí tipo, fico, caralho, tipo, sabe? Como é que é esse negócio? Tipo, a gente tem que ficar reaprendendo as coisas várias vezes. E daí, tipo, por exemplo, as memórias que a gente tem, a gente. Sempre quando a gente lembra de alguma coisa, a gente tá criando a memória de novo, sabe? Então a gente Uhum. sempre que a gente relembra alguma coisa, a gente está reescrevendo. Isso sempre vai ter erros. Então sempre que você está relembrando alguma coisa, você está lembrando errado, entendeu? Por isso que as pessoas velhas ficam, tipo, com umas memórias meio doidas, assim, sabe? É por aí mesmo. Cara, basicamente, então o ser humano não tem a capacidade de ler arquivos somente leitura.
Toda vez que ele lê um arquivo, ele edita, então. Sim. É, É por porque, aí. é porque assim, tem aquele negócio que a gente sempre as sinapses são refeitas, né? Não sei bem o termo certo e não sou especialista nisso, né? Então, tipo, a gente não deixa salvo, assim, não tem um lugar salvo, né? A gente tá sempre criando a imagem, né? Igual, por exemplo, se É. você não praticar um instrumento que você aprendeu a tocar quando é criança, você esquece, entendeu? É. Eu acho que existem exceções. Depende do tipo da pessoa. Eu acho que existem certas mentes que são muito. São diferentes, às vezes. Por exemplo, pessoas que têm memória fotográfica. Ah, As sim, pessoas, assim, tem elas exceções, né? lembram no nu e cru do negócio. Então elas quase. Eu acho que não vou dizer que sempre não altera, mas eu acho que pelo menos quase nunca altera. Mas a tendência é ter regeneração, não, uma degeneração natural do ser humano. Sim. Porque, a não ser que revertam a degeneração, que no caso que falam que seria a cura do câncer, né? Que até tem uma problemática que falam da própria cura do câncer, que basicamente evitariam as pessoas de morrerem, porque a maior parte das mortes é de câncer. É, por Tipo, exemplo, de se os câncer assim, homens. de. Pode continuar, desculpa. Não, é que o câncer é tipo como se fosse um. O câncer é tipo como se fosse uma. É que a É tipo célula como se vai fosse uma falha no sempre. também, né? A célula vai Degenerando. sempre reproduzindo e o câncer é quando dá erro em uma, né? E ela se reproduz errado e luta contra o sistema, né? É. A degeneração de uma célula gera uma mutação que é tipo um câncer. As mutações da tua célula são câncer, É, mas basicamente. eu vi um negócio lá que, tipo, se todos os homens vivessem, tipo, uns 200 anos, todos os homens teriam câncer de próstata. Porque, tipo, é tipo sentença de morte, assim. Toda próstata vai ter câncer um dia. Se vivesse o suficiente, né? Só que se tivesse uma cura para degeneração humana, para não acontecer câncer, aí você acabaria causando um tempo de vida muito maior do ser humano. É, e daí Aí, talvez por exemplo, a gente teria novas doenças, neurodoenças, sei lá qual é o nome disso. Tipo Alzheimer, uma coisa. na verdade, assim, a cura da degeneração, ela deixaria você completo por muito tempo. Mas a gente não saberia quais seriam as consequências disso. Tipo, a pessoa, a pessoa vai conseguir usar o cérebro sempre? Não vai ter um momento assim que a pessoa vai ter um curto no cérebro, ela vai, tipo, entrar em um ataque epilético e vai morrer? Porque, assim, o limite do cérebro humano já foi definido. Ele já existe. Sim, não tem como Agora, tipo, aumentar o até cérebro. onde o ser humano. Né? Mas a gente não sabe quanto tempo é. É, tipo assim, Porque assim, tem gente que não. O quê? Diga. imagina que, tipo, sei lá, talvez eu faça merda, né? Mas, tipo, imagina que, tipo, o cérebro humano seria, tipo, sei lá, 1 milhão de teras, sabe? Daí, tipo, se a gente viver até uns 90 anos, chutando alto, a gente gastaria, tipo, sei lá, 700 teras. 700 mil teras, sei lá. Eu nem lembro o número que eu falei. E daí, tipo, se a gente vivesse mais um pouco e chegasse no limite desse armazenamento, daí daria problemas, eu acho, né? Sei lá. Tá. Tipo, imagina, você viveu 10 mil anos, você, tipo, lembraria de tudo. Você não teria parafuso. É antinatural, né? É. É natural. Em tese era pra aqueles deuses nórdicos serem tudo retardado. Lembro que eu comi ontem. Eu já sou assim. Imagina o Eu cara não que vive lembro nem 10 do mil que eu anos, o falei cara. em 30 segundos atrás. É, por aí. Eu não lembro nem como a gente começou o podcast. Não, eu lembro sim, mentira. Só lembro. Eu lembro que antes do Tá, mas podcast tava querendo comprar ingresso pro Doutor Estranho. pensa bem, mas se o cérebro ele tem um mecanismo de autolimpeza que vai limpando e tirando coisas da memória, mesmo sem você querer, para que o cérebro nunca chegue nem sequer a um milésimo do que ele tem de capacidade total. Mas o cérebro já faz uma própria limpeza. Sim. Quando você esquece É, de uma então, memória, você faz limpeza. Só que você vai ficar fazendo limpeza de tudo. Não tem É, como mas fazer tipo, uma limpeza isso, cirúrgica do que você não quer lembrar. não, isso é que se considerando que a fosse gente for vive 100 assim, anos. Mas pra se for quê? assim, então a pessoa consegue chegar a muitos anos se ela fizer limpezas periódicas, não?
Mas- Não, porque é que assim, a passagem do dado, ela tá danificada, entendeu? Porque a passagem do dado ela acontece a todo momento. Então não é uma questão de espaço de armazenamento, digamos assim, é uma questão física, é uma questão de, Não, mas de... daí a gente já teria cura pra isso, né? Não teria degeneração celular daí. É. Mas Sem daí a degeneração celular, aí eu acho que entraria nesse mérito. mas daí, tipo, por exemplo, assim, imagina que, comparando com o computador de novo, né? A gente tem o HD de 1 TB, vai. É tipo, a cada ano a gente soma ali 1 giguinha, né? Aí, só que Uhum. se em vez de 100 anos a gente vivesse 1000, uma hora não ia ter como. A gente ia ter que ficar pagando vários gigas que foram essencial para construir a nossa personalidade. Então, tipo, nos nossos 1000 anos nós teríamos várias pessoas diferentes. E talvez teria um conflito de personalidade, tipo, várias personalidades dentro da sua própria cabeça. Caralho. O cara vira tipo um cavaleiro da lua. Ô, Yasmin, fala alguma coisa aí, caralho. Fala alguma coisa aí, mãe. Mas é porque agora vocês entraram numa coisa que eu Que não tem tô nada a ver. não tô sabendo opinar, não, viu? Tá só agora Pires? É que tipo assim, vamos supor. Você tem um limite de memórias que você pode colocar no teu cérebro, não tem? O que a gente tá querendo dizer é que não chega um momento que a gente chega no limite, o ser humano tipo, ele tá tipo um pau na cabeça, sai tipo um monte de fumaça e a cabeça Pau dele na explode, assim. Não, mas ó, Sim, uma mas. coisa que eu lembrei agora. Uhum. Tipo assim, as nossas memórias tá baseada em a gente definir conceito para as coisas, né? Então, por exemplo, assim, a gente não lembrava de cores, de coisas que a gente via quando a gente era criança, porque a gente não tinha nome para essas coisas. A partir do momento que a gente começou a aprender uma linguagem, a gente começou a criar caminhos no cérebro para definir essas coisas, né? Então, talvez, tipo, as memórias, elas não são espaços em que fica armazenado, elas são, tipo, várias conexões que são ativas no cérebro quando você quer se lembrar disso, né? É tipo um caminho. Não é um espaço, é um caminho. A memória é um caminho do cérebro. Caralho. Será que eu tô falando merda ou tá certo isso? Não, eu Tipo acho que isso tá mesmo. certíssimo, Artigas. Acho que é isso Tá aí mesmo. certo, eu acho que é bem isso. Porque, tipo assim, eu lembro que eu sentei na cadeira. Daí, tipo, a lembrança é, tipo, pega lá o conceito cadeira, conecta com o conceito de sentar, conecta com o conceito eu. Faz, tchum. Daí a memória é o caminho. Aham. Então nesse caso não teria problema de memória, não. O que eu tinha falado da degeneração de um cérebro, o problema não é a memória. Tipo, é realmente o caminho do cérebro. Sim. Os caminhos, que no caso são os neurônios, eles explodem de velho, tá ligado? Caminhos do caminho. De velho mesmo. Cabelo Sabia que existe uma doença? Sabia que. é, uma cabelo. Sim, é. Da Globo. Sim, tá, continua. Mas vocês sabiam que existe, tipo, uma doença psicológica que os nervos, tipo, os neurônios, eles incham. A pessoa, tipo, fica muito nervosa, assim, ela entra num momento de muita tensão, tipo, que eles podem explodir. Carai. E a pessoa pode acabar ficando meio retardada, assim. No AVC? Como que é o Não, nome disso? AVC é com a veia, né? Não, isso não tem nada a ver com AVC, mas é o que a Tia Paty tem. Ela falou que ela toma um remédio pra isso. Como que é o Ah, é? nome? Não sei. Acho que é neurite, sei lá o nome daquilo. Eu sei que tem, eu sei que tem um problema psicológico que faz você degenerar teus neurônios mais rápido. De você ficar nervoso, que é tipo uma coisa, às vezes, um traço até de personalidade da pessoa, pode acabar, tipo, fudendo o seu cérebro sem você saber. É por isso que talvez seja por isso que talvez sei lá, aquela galerada japonesa lá viva tanto, que os caras têm uma paciência. Ai, tá bom. Sei lá também se existe vida após a morte. Acho que. Beleza, Ih, vamos entrou jogar no vários rolo. temas. Aí Vários vai. temas, vai. Vida após a morte. Não, vai. vida após a morte. O que você acha da vida após a morte, amor? Acredito, mas eu ainda não tenho certeza no que exatamente eu acredito, assim, sabe? Essas coisas de tipo você ir pra um lugar ou sei lá, você reencarnar, coisa do tipo, sabe? Não tenho certeza no que eu acredito ainda. Eu acho que a vida após a morte é um castigo, cara. Inclusive se você Também renascer no acho. Brasil.
Puta que pariu. Tem como não, cara. Vai Eu lá, acho Arune. que. Ah, Eu tá, acho que é continua. uma não reciclação de energia. E a Arune acha o quê? Eu concordo com o Jean. Eu acho que é eu acho que a reencarnação seria o pior castigo da existência. Você não findar a sua existência é a pior dor da própria existência. É, mas então vocês não acreditam e acham que seria muito ruim. Não, acreditar, acho que eu acredito, mas é uma merda. Eu não acredito em vida após a morte. Eu acho que seria muito tirânico se você não pudesse ter um descanso eterno. Eu, cara, eu não sei o que eu acredito, velho. Porque assim, eu Mas nunca essa tive ideia. experiência Ah, de ver gente morta ou essas coisas, mas eu já, já ouvi relatos de pessoas conhecidas que tiveram relatos assim, mas como eu nunca tive, eu sou mais inclinado a pensar que não existe, porque não faz muito sentido na minha cabeça. E seria muito, muito cruel. Mas eu não sei. Não sei opinar nessa aí. Bem, eu vi coisa pra caramba, mas acho que já não fica. Acho que já não é âmbito daqui, né? A gente vai precisar, tipo, de um episódio inteiro pra falar só sobre coisas sobrenaturais aí. É. Ah, eu já senti coisas que, assim, não são sobrenaturais, mas são, tipo, coisas que. Diferentes, assim, tipo, eu senti o corpo vibrar, senti eu dando uma leve levitada, ver luzes com o olho fechado, mas, tipo, ver ou falar com pessoas mortas, não, nunca tive. É um assunto muito longo. É, Daria de boas um podcast de umas 2 horas, pra mais. daria. Então, o que você acha da gente encerrar por hoje, então? Fechou? Fechou. Encerrar. Esse foi o episódio piloto. Não foi o Brum, episódio brum. 1, foi o episódio piloto É. do Papão Podcast. Só pra ficar, tipo, bonito, tipo, piloto. Ou episódio 0. Então vai ser tipo PPPP, que é Papão PPP Podcast piloto. Piloto. Papão Podcast piloto. Vrum, vrum. PP. Então,